da política e hoje você Olá. não escapa de Mesquita. Olha, Hoje por que eu não escapo? Hoje eu quero ver você nessa brabeza toda. Por que eu não escapo? Porque hoje se você hoje sair da linha, o que, é que vai acontecer? A gente já tá avisando. É mesmo? Tá Oh, enquadrado. gente. Hoje, quero ver você. É Diga na um linha negocinho hoje, na Paulo. linha. Quero ver você hoje. Mas o deputado é Perguntinha. tranquilo, o deputado é Eu sei que ele tranquilo, é mas respeita a polícia, respeitador. Mas respeita a polícia. Ah, a polícia a gente respeita sempre, sempre. Está de volta aqui. Mas ele hoje não tá aqui como polícia, ele tem o título de capitão, mas ele não tá aqui como polícia. nunca Ele tá aqui deixará como de ser. político. Nunca deixará de ser. Está aqui de volta ao Liga da Polícia. Seja Ele bem-vindo. que veio pra cá, tinha acabado de recém-eleito, Foi. ainda não tinha nem pisado lá em Brasília. Capitão Alden, seja muito bem-vindo de volta ao Seja Liga da bem-vindo. Política. Como é que tá você? Eu já queria começar assim, perturbando. Você sabe que eu gosto, você me conhece. Como é que tá Brasília? Você já encontrou o presidente eleito lá? Como é que tá a sua reação? Como é que tá aquele clima lá em Brasília? Bom, primeiramente, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Eu gostaria de dizer que hoje eu estou deputado, mas capitão sempre serei, eternamente. Muito orgulho, muita satisfação, muito respeito por todos esses homens e mulheres que diariamente saem para nos defender. Dizer que Brasília realmente é uma experiência muito diferente. Os 4 anos que eu estive como deputado estadual realmente serviram, sim, de base, experiência, foram muitos entraves, muitos embates, muitos conflitos, mas com amadurecimento, a gente entende que se chegar da mesma forma como 4 eu anos me atrás. comportava como deputado estadual, realmente eu não iria sobreviver muito tempo, politicamente falando. E talvez até no estrito da palavra, né? Mas realmente Brasília não é para amadores. Realmente Brasília, você tem que realmente saber onde pisa, você tem que ter um assessoramento muito forte. Ali eu digo que realmente você precisa entender os bastidores da política e saber como a máquina funciona, até para que você coloque em prática os projetos, né, e o próprio mandato. Eu acho que, pelas conversas que eu tenho ouvido dos bastidores, dos corredores de Brasília, com ex-deputados federais, eu sempre ouvi isso: olhe, saiba como administrar os recursos, principalmente, porque senão você perde o mandato. Então, você tem aí uma quantidade de emendas suficiente para você manter a sua eleição, mas faça o seu trabalho e tenha pessoas competentes para executar o seu trabalho, senão você realmente perde. Então, a gente fica assustado, inclusive, ainda com o amadorismo, com a falta de entendimento de que, de fato, a política de Brasília ela requer profissionais naquela área e são muito bem pagos e faz jus ao que recebe. Eu fico assim imaginando, não, porque vamos aqui, sabe, fazer aquela administração, vamos reduzir custo, lá não. Eles sabem realmente o valor do profissional, principalmente quem mexe com emendas, quem mexe com esses trâmites processuais dentro da administração pública, são funcionários de carreira com 20, 30 ou mais anos dentro de Brasília. Então, você precisa realmente ter alguém que conheça a máquina para que você possa conseguir colocar em operação o seu mandato. Você, no seu primeiro mandato enquanto deputado estadual, você fez parte daquela leva daqueles bolsonaristas que foram eleitos, né, com sangue no olho, aquela vontade de fazer política, de gritar, de fazer realmente acontecer a história. O que é que muda desse segundo mandato, desse Alden, né, já calejado dos meandros da política aqui na Bahia, agora lá em Brasília? O que é que muda? Sua forma de trabalhar, sua forma de apresentar projetos, de estar debatendo dentro do púlpito lá do Congresso Nacional. O que é que mudou? O que é que vem Alden mais maduro politicamente? Olha, primeiro, nós temos um ambiente que as próprias proposições legislativas são completamente diferentes. Nós tratávamos de temas muito locais, algumas vezes eram projetos que não haviam nenhuma relevância, era mais para uma resposta, para mais uma satisfação, mas a gente sabia que de fato não havia como conduzir aquele processo, não dependia apenas de nós. Claro que lá em Brasília também tem projetos que você apresenta que também não depende somente de você, mas diferentemente aqui
daqui, da Assembleia Legislativa em Brasília, você tem realmente, de fato, a possibilidade de fazer grandes projetos e de avançar. Veja que no ano passado eu já tive um projeto de lei que passou pela Câmara de Deputados e já está no Senado Federal. E tivemos ampla maioria, inclusive, dos deputados, mesmo estando na oposição, mesmo sendo uma oposição ferrenha. Eu acho que o que diferenciou nesse aspecto, as pautas, as temáticas, são temáticas que têm mais a ver com o meu trabalho, por exemplo. Então, efetivamente, eu criticava muito, como estadual, da legislação penal, a legislação processual penal, né, dos direitos e garantias fundamentais, para que os agentes pudessem atuar de uma forma plena, com mais respaldo legal. Então, hoje, eu não posso mais reclamar a culpa da lei. Não, hoje eu estou lá, de fato, na Câmara de Deputados, a gente pode, de fato, apresentar mudanças legislativas para que esses casos não continuem ocorrendo. E muito mais do que isso, há toda uma mobilização. Porque não basta apenas, como eu vi aqui, não, eu apresento o projeto, entrego para o meu público, eu apresentei o projeto, agora cobrem dos demais deputados. Não, eu mantive essa linha, inclusive de apresentar uma proposição legislativa e acompanhar todos os trâmites. Então, se ela vai para a CCJ, eu já vou na CCJ, já converso com o deputado, que possa pegar essa pauta. Então, requer muito mais articulação. E aí vem um ponto importante. Aqui na Assembleia, eu não conversava com ninguém. Nenhum deputado. Da oposição, porque estávamos... Por que maturidade política? Também. Mas eu acho que hoje a gente sabe que, de fato, cada voto é importante. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto disso. Tivemos, no final do ano passado, o PDL, que tentou sustar o decreto das armas. Por conta de 3 votos, nós não conseguimos aprovar esse projeto, de derrubar o decreto desarmamentista. E a gente viu o quanto cada voto era importante. E realmente, os bastidores, a articulação, pode funcionar, pode fazer a diferença. Pena que nós tínhamos 10 votos do próprio PL que poderiam ter derrubado. Então, a surpresa foi que nós, do nosso lado, não conseguimos arregimentar os votos necessários. Só os 10 nossos garantiriam esses 3 votos que faltavam para derrubar o PDL. Então, eu acho que sim. Talvez foi um pouco de maturidade, sim. Foi um pouco de entendimento, de articulação política, que a gente termina aprendendo e desenvolvendo esse relacionamento. Embora eu tenha algumas figuras lá em Brasília que eu não converso, dou bom dia, boa tarde, mas não fico de... Eu não faço questão de ter intimidade, de estar indo na casa, ou de ter maiores... Porque realmente são pautas que eu acredito mesmo. Não é só uma questão ideológica, não é. A gente vê que realmente eles se movimentam para fazer o mal. Então, pode ser maturidade, mas eu entendo que alguns personagens, não todos, realmente devem ser tratados como inimigos. Você acha que algumas pessoas lá dentro, elas se movimentam de acordo com seus interesses pessoais ou partidários também? Tem pessoas que têm suas pautas, você tem as suas pautas muito definidas e você Sim. é um ativista ferrenho daquilo. Sim. Você acha que outras pessoas, outros colegas seus se movimentam de acordo com seus interesses e mudam de opinião e de voto e de articulações? Olha, se você analisar todos os projetos que foram votados no ano passado, e inclusive tem uma página que foi criada especificamente para isso. Foi até o deputado Marcon, do PL, onde ele, juntamente com sua equipe, fez um levantamento de todas as votações ao longo de 2023 e como cada deputado votou. Seja ele do PL e seja todos os demais deputados de todos os demais partidos. E a partir da votação de cada um, dentro dos projetos de origem do governo, principalmente, ele percebeu a inclinação política daqueles parlamentares. Se de fato era oposição, dá pra perceber, se de fato... Uma coisa é falar, iam de acordo com as conveniências e oportunidades, mas foi interessante a gente fazer essa análise. Eu, particularmente, não vou falar dos outros. No meu caso, especificamente, eu tive 96% de alinhamento com a oposição. Ou seja, majoritariamente, os projetos que vieram do Executivo, 96%, houve uma tendência de votar contra. E eu preciso deixar isso muito claro para vocês e para o público. Não votei contra apenas por estar na oposição e não votei contra por votar contra. A maioria dos projetos, de fato, são muito ruins.
a maioria dos projetos, de fato, não refletem aquilo que eles vendem para a sociedade. São pontos que tem jabutis ali no meio do projeto, são pontos completamente dissonantes com o que eles pregam. Então, realmente, votei contra, sustentei porque eu votei contra, emiti minha opinião. A gente apresentou emendas para, inclusive, alterar o texto. Então, é preciso falar isso. Não votei contra porque eu sou bolsonarista, porque eu estou na posição. Por exemplo, houve 2 projetos que eu votei a favor. Ou seja, com o governo federal. Por quê? Tratavam de empregos aqui no Estado. E, especificamente, quais foram os projetos? Um deles foi com relação à BID, a empresa que está se instalando aqui em Camaçari. E isso porque, na semana anterior, o presidente, né, para a América Latina e o responsável aqui na Bahia, que vai ser o responsável pela fábrica, ele teve contato com a bancada de deputados federais e explicou, basicamente, qual era o projeto da BID. Então, ele disse muito claramente, olha, caso essa prorrogação do ICMS venha a ser aprovado na Câmara de Deputados, claro, passa pela Casa Estadual, mas eram subvenções, uma série de tributos federais que não iriam incidir, junto com o que já estava proposto aqui na Assembleia, iria potencializar ainda mais essas subvenções. Então, por exemplo, ele garantiu a todos os parlamentares a recontratação de todos os funcionários demitidos da Ford. Todos? Todos os funcionários demitidos da Ford. Ou seja, ele haveria um processo de reaproveitamento daquelas pessoas que foram afetadas com o fechamento da fábrica. A prioridade seriam para eles. Inclusive priorizando atores locais. Treinamentos, capacitação, o que fosse necessário para que pudesse capacitar e aproveitar essa leva, seria feito. Tanto sim que logo após a aprovação, os meios de comunicação anunciaram, eles mais uma vez se comprometendo a contratar todos os funcionários da Ford. Cabe a gente agora acompanhar, monitorar se de fato isso está acontecendo. Mas houve essa sinalização e logo após a aprovação do projeto, eles ratificaram essa ideia de contratar todos os locais. Um outro projeto foi relacionado, você lembra, André, Alex? Um foi da BID e o outro... Foi todos os projetos voltados à isenção para que aumentassem a vinda de empresas para investir no de capital estrangeiro aqui no Estado. E aí eu poderia ter votado contra, inclusive, porque a empresa é chinesa, porque é a China, porque é isso, porque é comunista. Então a gente tem que saber muito bem como avaliar essas questões, não deixar... Eu sei do objetivo, o que há por trás de todo esse projeto, não só na Bahia, sei disso. Mas eu não posso ser responsável por um projeto que vai dar continuidade a essa massa de desempregados aqui no Estado. Tenho que ter responsabilidade por isso. Eu não posso permitir que as pessoas sofram se eu posso ter um voto e ele pode ser decisivo. Teve até um projeto anterior que um deputado deixou de votar e a Bahia perdeu grande fatia de recursos por conta de um voto. Então, eu acho que cada voto vale a pena, conta. Então, assim, eu tenho uma ideia muito... Deputado da base. Da base. Que teve seus motivos do porquê não votou, esqueceu, foi o aplicativo, foi a desculpa que foi dada. Mas que isso fique claro, que a gente sabe diferenciar muito bem o que é o ideológico, sustento, defendo, eu tenho realmente minhas convicções com relação a isso, não me dobro com relação a isso. E olha que todos esses projetos, cada um deles, assim... Todos os dias eu recebo mensagem do lado do governo, vem para cá, vote aqui, vote dessa forma, tome emenda aqui, tome emenda lá, todos os dias. E isso demonstra, é muito objetivo, é muito claro, é muito direto, é muito ostensivo, não tem muita, não, tal projeto é de interesse do governo, quer, se votar, vai ter isso, vai ter, é muito claro e objetivo. Não estou falando aqui de corrupção, não estou falando aqui de... para não cometer aquele mesmo erro da Assembleia, estou sendo muito direto, viu? Então, a gente sabe que, de fato, Brasília tem as suas formas, as suas ferramentas de controle, de gerenciar aqueles que assim colaboram, mas eu não tenho os inimigos do rei, né? Inclusive, é interessante que esse site que foi criado, ele faz um levantamento não só dos projetos que você votou, se contra ou a favor, e se naquele período, daquele projeto especificamente,
se houve alguma liberação de recurso especial. Qual site? Eita. Qual site? No vídeo que eu te passei, fala dele. Então, eles conseguem mapear. Assim, causou um transtorno muito grande dentro da base, dentro dos parlamentares, porque, enfim, tem gente que vive da atuação municipalista, que depende de emendas para ajudar prefeituras, para montar sua base de vereadores. A gente não tem tanto essa coisa de base, vereador, prefeito. Quando eu fui eleito, eu tive um prefeito, não tive um vereador, tive um que foi cassado, inclusive, no final do ano passado. Então, a gente não tem essa estrutura de base, então a gente tem esse voto mais solto. Então, mas eu acho que eu tenho que ter muita coerência. Eu tenho feito esse trabalho com coerência, ratificando, sim, sempre reafirmando os meus propósitos, princípios. Mas eu acho que isso tem que ficar muito claro com relação a essa... Deputado, questão. falando em projeto, recentemente você criticou o projeto Celular Seguro, né, do governo do atual presidente Lula. Você falou que o projeto ele trata o sintoma e não a doença. O que é que você quis dizer com isso? O que é que você enxergou? Qual foi a análise que você fez desse projeto? Que já bloqueou mais de 5 mil celulares roubados, enfim. É interessante que durante o carnaval, o governo fez um card, e aí botou a espécie de um cérebro. Vocês viram isso? Aí tinha lá era uma pessoa, e aí tinha um desenho, né? Uma visão explodida de um cérebro. E, tipo, o que é que o Fulião estava pensando naquele momento, durante o período momesco. E aí tinha lá, eu vou me preocupar com o roteiro dos trios. Aí tinha lá, o Fulião deve estar pensando em baixar o aplicativo celular seguro e cadastrar, indicando o melhor amigo em caso de roubo, furto ou extravio do celular. O Fulião tem que estar pensando se ele está levando as chaves, se perdeu as chaves. E aí, dentre vários temas de preocupação de um folião, além do hotel, da reserva, onde ia alimentar, né, onde ia tomar água, beber água, inclusive, para poder alimentar, são preocupações que o folião deve ter, claro, até para suportar aquele evento. Então, não me cabe, não é lógico. Isso transparece, inclusive, uma comunicação equivocada. O governo federal, na medida em que diz que o folião deve se preocupar em baixar o aplicativo, caso furtem ou roubem o celular dele, ele está dando um recado claro de que ele não consegue garantir a segurança daquele folião e está buscando um meio. E ele comemora, igual ao Bolsa Família. Pagamos não sei quantos milhões de Bolsa Família, ampliou tanto de Bolsa Família em relação... Ou seja, mais gente na miséria, mais gente dependendo do Bolsa Família, ou seja, mais gente baixando o aplicativo, mais gente com o celular bloqueado, significa mais roubos, mais furtos. Ou seja, não está conseguindo entregar aquilo que ele vem dizendo que veio oferecer, mais segurança, né? Então, a minha primeira crítica foi essa, quanto à comunicação, que não estava condizente com aquilo que ele pregava. Mais segurança, e eu estou tendo aumento de cadastros de telefones. O segundo ponto, que eu acho que realmente eu estou tratando ali das consequências, né, dos efeitos de uma doença. Qual é a doença? Você tem uma grande massa de pessoas desempregadas. Não estou dizendo que isso vai forçar alguém a buscar a prática do crime para sobreviver, mas isso é uma relação, há uma relação de proporcionalidade entre isso. E realmente ele não consegue apresentar até hoje um programa que de fato garanta a segurança pública. Veja que agora saiu o lançamento, um balanço daquele pacote de medidas do Ministério da Justiça para combater o crime organizado nos aeroportos, no Rio de Janeiro, São Paulo, Força Nacional, Polícia Federal, PRF. Resultado, saiu o balanço agora. Mais de R$500 bilhão foram gastos nessas operações de dezembro até agora. E aí 12 armas apreendidas, 200 presos nessa operação. Quer dizer, um montante muito elevado e a resposta é ineficaz. Por exemplo, aqui na Bahia, nós tivemos recentemente, no início do ano, a divulgação do balanço do número de mortes na Bahia. E o Estado comemorando 6% de redução em relação ao ano passado. 6% no total de mortos em um ano significa 120 pessoas a menos que foram assassinadas na Bahia. Isso é para se comemorar? Só o governo federal mandou quase R$200 milhões para a Bahia em apenas um programa. E se você levantar todo o montante de custos que foram direcionados para a área da segurança pública, com diárias, hora extra, aquisição de viaturas, aquisição de material, reforma,
quase uma cifra bilionária para reduzir 120 óbitos em um ano. Quer dizer, a gente tem uma média de 5 mil assassinatos por ano e eu estou comemorando porque eu só reduzi 120. Então, isso é muito grave. Eu estive em El Salvador no final do ano passado, em outubro, mais ou menos. Aí lá realmente você tem uma redução expressiva. Aí era algo que realmente de se comemorar. Você tinha um país que tinha uma média de 91 assassinatos por dia, logo após a adoção de medidas junto ao parlamento local, junto às próprias polícias, que foram todas modificadas, contratação de pessoas, demissão de outras tantas, corrupção, crimes diversos, tecnologia, saiu de 91 homicídios dia e passou exatamente 565 dias sem um único homicídio registrado. Criação de prisões federais, modificação da legislação, quem faz parte hoje de facção criminosa vai para um presídio federal. E a vida dele lá é muito, muito ruim, muito difícil. Provavelmente, aqueles que passam por lá não querem retornar para aquele ambiente e vão fazer o possível para não retornarem. Vão se enquadrar nos programas que o governo oferece para que ele possa se reajustar. É isso que eu ia lhe perguntar. O senhor acha que a repressão a saída para que aconteça essa redução da criminalidade? Ela não é uma saída. Ela não é a solução. Ela sozinha, não. Mas lá em El Salvador, mesmo com uma atuação muito firme contra o tráfico, veja que lá a associação criminosa é considerada terrorismo. Então lá há essa equiparação. Há toda uma legislação diferenciada para o terrorista. Então, as medidas são muito duras. Por exemplo, lá, a família paga $150 para manter o preso. Quem paga é a família desse narcotraficante. Esse indivíduo que está preso, durante o cumprimento da pena, não tem visita íntima, zero. Não recebe a visita de familiares. Até o contato com o advogado é feito de forma virtual. Não funciona celular em nenhum dos presídios em El Salvador, seja dos terroristas, faccionados, seja de criminosos. Não funciona celular. As empresas reguladoras, né, as empresas de comunicação, elas são obrigadas a manter, não importa qual seja o mecanismo, o meio, o custo, elas são responsáveis para não fazer funcionar um único aparelho no entorno de 10 quilômetros do presídio. Alder, você falou agora sobre essa questão dessa peça publicitária do governo federal sobre o carnaval e sobre uma suposta admissão de falência da segurança pública nacional. Hoje aconteceu um lançamento com a presença do ministro da Educação, Camilo, do programa Pé de Meia, ao qual o governo estadual vai dar R$200 por mês ao aluno que até chegar ao terceiro ano ele vai conseguir, né, completar o ciclo e dentro de uma conta que é criada para esse estudante, ele vai esse dinheiro se isso. Aí, completando, ele atinge o valor de R$9.000, ele participando do Enem, se inscrevendo e fazendo, ele ganha mais R$200, completando o valor de R$9.200. Você não acha também que o governo assumindo uma responsabilidade dessa, pagando para o aluno fazer algo que é uma obrigação dele, estudar, né? Eu, quando criança, minha obrigação só era estudar. Eu não acho que isso também ajuda também para o aumento da criminalidade e também é uma sentença do governo do estado falando dessa falência dessa educação pública nacional, não? Olha só, eu sou o maior defensor de que, de fato, a educação é que transforma. Eu acho que realmente a resposta para essa alta da criminalidade, da violência, está sim na educação. Eu acho que isso é fundamental. E eu penso que mais essa medida assistencialista do governo federal, ela não vai, de forma alguma, levar a resultados que eles esperam. Primeiro, porque eu tenho que pensar o seguinte: quais são os fatores que poderão fazer com que a criança, o adolescente, ele permaneça na escola? São vários, diversos. Não adianta eu estar em uma escola em que eu não me sinto bem. Vou dar um exemplo bem clássico disso. Muitas das escolas que eu tenho visitado, públicas, a maioria delas, do município ou do estado, mais do estado, eu não consigo distinguir esteticamente se ali é uma escola ou se ali é um presídio.
sincero e honestamente, eu não consigo distinguir fisicamente, esteticamente, se esses dois espaços é uma escola ou se é um presídio. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai a uma escola pública hoje, na maioria delas, você vê quais imagens. Você vai na sala do diretor, da diretora, grade na porta. Você vai na sala de aula, que tem uma televisão, que tem um ar-condicionado, que tem algum equipamento, está dentro de uma grade. Você vai na cantina, pegar lá seu alimento, aí tem uma grade de proteção entre o aluno e quem está ali servindo a comida. Você tem grade na escola toda, dividindo corredores, os acessos. Você tem realidades em que facções estão dentro de escolas, que inclusive há escolas, relatos de escolas, de que na hora do intervalo, do recreio, na hora do intervalo, eu não posso conceder o intervalo no mesmo horário, todas as turmas, porque no lado lá tem a facção A, facção B, e se eu soltar todo mundo junto, tem morte. Então, esse é o ambiente, esse é o universo que essa criança que vai receber uma bolsa está frequentando, de violência. Eu tenho muitas vezes uma criança que tem um pai e a mãe que estão presos na cadeia, que foram mortos por traficantes, que são ameaçados diariamente, que a mãe é estuprada, está sendo mantida em cárcere privado, ou seja, eu tenho múltiplos fatores dentro desse caldeirão envolvendo jovens, que R$200 ou 9 mil que ele vai pegar quando preencher todos os requisitos, um jovem que sabe que o pai e a mãe estão desempregados, que a mãe é traficante, que o pai é traficante, que ele precisa sair para vender, ganhar até muito mais do que R$200 num dia, num aviãozinho do tráfico. Então, será que esse estímulo econômico é o suficiente para, por si só, evitar que a criança deixe ou permaneça na escola? Eu acho que não. Então, eu acho que esse recurso poderia ser redirecionado para que você tenha uma estrutura, primeiro, na escola. Quantas e quantas escolas não têm, por exemplo, uma piscina para que ele possa praticar natação? Não tem uma quadra poliesportiva? Eu tenho vários professores que me mandam mensagens, capitão, manda emenda para cá, porque não tem uma quadra, os alunos ficam sentados o dia todo, não tem ar-condicionado, não conseguem estudar, calor. Então, falta estrutura mínima, básica, não tem uma câmera de monitoramento, de segurança, para garantir a segurança. Então, assim, eu acho que é mais um recurso que vai ser gasto, não vai dar o resultado esperado, haverá muita corrupção nesse processo, porque essa é a marca desse desgoverno, e não vai atingir o efetivo resultado que ele espera. Então, esse recurso poderia ser redirecionado realmente para um projeto, e há vários projetos. Por exemplo, as escolas cívico-militares. Quer dizer, o próprio Camilo Santana me disse na minha cara, na Comissão de Educação, que não havia dados estatísticos, não havia pesquisa científica que comprovasse a eficácia das escolas cívico-militares. Como não? Sendo que no ano anterior, o próprio MEC, não foi Bolsonaro, não foi o governo Bolsonaro, o próprio MEC, e a gente sabe que a própria estrutura do MEC ela é arraigada, sindicatos, aquela coisa toda, e eles mesmos apresentaram relatórios contundentes de que na maioria das escolas cívico-militares os resultados, todos eles, evoluíram, tanto na questão de segurança entre professores e alunos, na questão da elevação do IDEB, todas as escolas superaram a média de avaliação histórica, todas elas, alunos sendo aprovados em cursos pré-vestibulares, concursos, a sensação da família, de satisfação de ter o aluno ali naquela escola. Então, enfim, há vários parâmetros que garantem que esse modelo cívico-militar apresenta muito mais resultados e nenhum deles ganha bolsa, não ganha R$200, não ganha nada. E por que faz com que ele frequente aquele ambiente? Ah, mas são... E ainda tem essa ideia de que escola cívico-militar só estuda filho de militares, estão todos sendo doutrinados para serem militares, e eles são ricos, da elite. Não é. A maioria, e é condição número 1 do programa PSIM, era os locais onde serão instalados os modelos cívico-militares, áreas de grande vulnerabilidade, de grande índice de violência. Mas talvez isso não seja uma comunicação errada das Totalmente. próprias Forças Armadas, né? De estar divulgando essas escolas de maneira que a população, de uma maneira geral, tenha acesso, porque normalmente, quando você vai ver quem estuda nessas escolas, são realmente filhos de militares, são pessoas que têm parentes que estão nas Forças Armadas e que estão lá
Por quê? Porque os próprios pais direcionam. E a comunidade, em geral, ela não tem o acesso, não porque ela não vai ter acesso, é porque ela não tem o conhecimento de que ela pode fazer parte Sim. de um processo de uma escola cívico-militar. Mas lhe garanto, como ex-aluno de colégio militar, me formei no colégio militar CPM, de Indezeiros, e acompanhando todo esse processo de implementação das escolas cívico-militares, lhe garanto, mais de 90% dessas escolas, os alunos que frequentam são alunos de baixa renda, de grande vulnerabilidade social, não tem elite, não são ricos, não são funcionários públicos, como gostam de vender por aí. Isso é fato. O próprio MEC tem isso nos seus dados oficiais. O deputado ainda falando de pautas ideológicas. Eu acho que existe hoje a política só está nisso, né? É para um lado, é para o outro, é direita, é esquerda, é azul, é vermelho. E na semana passada, a presidente do PT, sua colega deputada federal, Gleisi Hoffmann, disse que vai fazer uma PL para acabar com os registros de armas de CAC. O que você acha disso? E qual vai ser o seu posicionamento? Que isso vai ser apresentado lá para você. Você pode antecipar um pouquinho o que você acha dessa visão da deputada e como é que você vai tratar isso? Porque acaba ficando nessa história só ideologia, né? O que de fato isso muda, né? A gente estava discutindo exatamente isso. A educação, isso vai resolver? O aplicativo lá do roubo do celular vai resolver? Então, assim, o que disso de fato soluciona? E aí eu pegando esse gancho da questão do celular, por exemplo, eles poderiam, primeiramente, fortalecer as estruturas que punissem, inclusive, o receptador desses equipamentos roubados, furtados. Tem que ampliar a punição, tem que se garantir que esse equipamento tenha um mecanismo de segurança melhores, que impeça que esse equipamento seja vendido e as peças sejam facilmente vendidas no mercado negro. Então, eu acredito que essa coordenação estruturada com órgãos e as próprias indústrias, fábricas dos equipamentos pode ser um fator que dificulte a utilização dessas peças. Mas é fácil descobrir, né, não, Alder? Querendo, consegue. A gente tem hoje dispositivos que têm os mais elevados recursos de tecnologia de descobrir. Por exemplo, não adianta nada eu ter um iPhone, por exemplo, isso é uma realidade concreta. Você teve seu celular furtado ou foi roubado mediante violência e acabou de levar o seu aparelho. Você pega um outro aparelho, vai no site, onde está meu telefone, eu estou vendo ali em tempo real onde está o equipamento. A polícia militar nada pode fazer. A polícia civil, muito menos. Você vai lá, presta queixa, diz lá em tempo real, todo o endereço, eles não têm efetivo para ir lá buscar esse aparelho. É verdade. Então, eu acho que existe uma estrutura muito pesada. Por exemplo, o governo do estado da Bahia, semana passada, divulgou no site de comunicação social do governo do estado, fake news que o sindicato da Polícia Civil, o Sindipoc, anunciou na semana passada. Ela fez um anúncio de que nos próximos 5 anos, 85% do efetivo da Polícia Civil preencherá as condições para a aposentadoria. Daqui a 5 anos. 85%, sobra para 15%. E aí, o governo do estado, fake news, mentira, não procede. E eu tenho aqui dados atualizados pelo próprio Sindipoc, que pegou esses dados junto ao RH da SSP, da Polícia Civil, me mostrando exatamente a quantidade de policiais em cada delegacia. Sabe qual é que nós temos hoje, de maneira concreta e oficial? Eu tenho 5.300 policiais civis em todo o estado da Bahia. Esse é o efetivo que nós temos. 5.300. E esses 5.300 não estão todos à disposição para o serviço de rua ou de inteligência. Uma parte deles eu tenho afastados, junta médica. Uma parte deles eu tenho já a idade avançada, que é a maioria de quem está hoje vem de concursos antigos, 97, 2002, 2004. Essa galera toda já tem no mínimo 20 anos. No mínimo 20 anos de serviço. E eu tenho outro aspecto. De 417 municípios, segundo o relatório do Sindipoc, em 200 não existe policial civil. De 417 municípios, em 200 não existe sequer um policial civil. Em 100 não existe delegados de polícia.
eles são delegados de várias cidades que se deslocam, são delegados metropolitanos, regionais. E aí eu tenho uma média de 5.000 assassinatos ano na Bahia. Então eu tenho aproximadamente um policial civil para cada assassinato, para ele investigar. Sem falar dos mais de 80.000 roubos registrados anualmente. E aí você tem assalto a banco, você tem roubo a veículo, 4 rodas, roubo motocicleta, invasão de propriedade, estupro, crimes na internet. Eu tenho de A a Z no Código Penal, eu tenho uma série de crimes e esse é efetivo para apurar tudo isso. E aí o que você tem? Pronto. Ano passado, ainda em setembro, a Associação de Delegados da Polícia Civil divulgou um relatório com a quantidade de inquéritos solucionados por estado. Pasmem, a Bahia, quando se trata de homicídios, consegue elucidar apenas 14% dos homicídios. 14%. Sendo otimista, né? 14%. É lanterninha no Brasil, em estado, que consegue resolucionar ocorrências tipo homicídio. 14%. Lanterninha. É exatamente E isso. hoje eu tenho aí quase 10.000 homicídios sem solução. Aí, na cabeça do PT, da figura da presidente Gleisi, então acabaria com a violência se acabar com o registro do CAC. Então, por quê? Qual é a analogia? Por que vocês acham que eles gastam essa energia desse jeito? Narrativa. E eu posso lhe afirmar, eu tenho aqui esses dados todos que eu falar aqui, eu tenho como provar. Eu, nos últimos 2 anos, eu tenho de forma insistente mandado ofícios para o Exército Brasileiro, 6ª Região Militar, aqui na Nordeste, Polícia Federal e SSP, Bahia. E a narrativa de Gleisi Hoffmann e outros tantos é de que os CACs têm tantas armas, para quem não sabe, CAC, caçador, colecionador e atirador. Então, a ideia que se divulga na grande imprensa é que o CAC ele possui um arsenal em casa e que este arsenal ele é furtado, roubado, extraviado, que se volta contra o próprio CAC, que não sabe mexer muito bem essa arma, já que ele não é policial, não foi treinado para isso, que esta arma que foi roubada, furtada, extraviada, volta contra a população de bem, gerando outros homicídios, e volta contra o policial. Então, cada vez mais, estamos enfrentando bandidos cada vez mais armados. E de onde vêm essas armas? Dos CACs. Só que os dados estatísticos provam completamente o contrário. E aí vou lhe dar aqui números reais. Bahia. Nós temos, segundo o Exército Brasileiro, 28.000 CACs na Bahia, ativos. Houve um recadastramento logo no início do governo, até julho ou agosto do ano passado, que o Ministério da Justiça mandou que todos os CACs, somos mais de 1 milhão em todo o Brasil, recadastrassem as suas armas obrigatoriamente. Eu, no início, fiquei assustado, porque imaginei que a questão política, todos os países totalitários, de regimes totalitários, começaram pelo desarmamento da população. Isso é fato histórico, não é invenção, não é teoria da conspiração, não. Todos os países, hoje, cuja ditadura é a marca do governo, começou com o desarmamento da população civil. Fato. Venezuela, Nicarágua, todos esses países, Coreia do Norte, todos eles. Vários países do continente africano, todos eles passaram pelo processo histórico de desarmamento da população civil. Fato. E aí, quando você manda para analisar os dados, de 1 milhão de CACs registrados, ativos no Brasil, 99,8% recadastraram suas armas. E esse recadastramento, diga-se de passagem, se forem as armas restritas, a sua maioria, tinha que levar pessoalmente a PF, para inclusive checar a documentação e a arma. Então, 99,8% foram recadastrados. Brasil. Quando eu venho para a Bahia, dos 28.000 CACs ativos, registrados, cerca de 26.000 recadastraram suas armas de fogo. Então, como é que essas armas que foram recadastradas estão na mão do traficante? Foram extraviadas, foram furtadas, foram roubadas? Então, primeira pergunta. A primeira narrativa te derruba isso. Todas as armas foram recadastradas. Segunda pergunta que eu fiz para as 3 forças, Exército, SSP e Polícia Federal. Nos últimos 5 anos, dessas armas legais existentes e cadastradas junto ao sistema, quantas foram furtadas, roubadas ou extraviadas na Bahia nos últimos 5 anos?
A APF me respondeu, na Bahia existem 166 mil armas à época. E eu perguntei, dessas 166 mil, quantas foram furtadas, roubadas, estragadas? Nos últimos 5 anos, 58 armas. Nos últimos 5 anos. Quando eu vou para o Exército, desse total de CACs ativos, quantos nos últimos 5 anos foram envolvidos em crimes, em homicídios, utilizando a arma de fogo registrada no segmento do acervo do CAC? 12. Nos últimos 5 anos. Ou seja, a narrativa não cola. Eles sabem, porque eles esperavam que desses 1 milhão, no mínimo a metade não se recadastrasse e teria a narrativa. Tá vendo? São milicianos, não querem andar na lei, não querem andar respaldados. Então, todas as narrativas que apresentam, apontando o CAC como criminoso, são falaciosas e a gente pode contestar isso com dados oficiais. Eu pedi não só da Bahia, pedi de todos os estados brasileiros quantidade de armas furtadas, roubadas, extraviadas de CACs. E no Brasil inteiro, essa é a média. Mais de 90% das armas que foram apreendidas pelas polícias estaduais, mais de 90% eram armas ilegais. Ou seja, armas não cadastradas, armas não compradas em lojas. Elas sim estão envolvidas com o crime, com as facções, e não as armas legais. Então é narrativa. Mas você não acha que aquele momento que a gente viveu no 8 de janeiro também ajudou um pouco a criar essa narrativa de que o CAC seria um perigo, né? Um perigo à nação, né? Você viu pessoas, inclusive famosas, pedindo que os CACs entrassem nessa luta do bem contra o mal, sabe? Aquela narrativa que foi criada no país. Você não acha que isso ajudou também a ter uma imagem totalmente que destoa da realidade dos CACs, não? Pessoas que não fazem parte desse movimento se apossaram, né, da narrativa dos CACs, porque às vezes as pessoas que fazem parte, né, desses grupos de atiradores têm uma visão, tem uma regra, né? Existe uma norma de conduta, né? Mas as pessoas que não fazem parte, e como a gente viveu narrativas naquele período, de ambos os lados, eu acho que é preciso fazer também uma meia-culpa de que os CACs foram alçados não, são os atiradores que estão ali, tem armas de elite, você tem, aí começa a surgir alguns personagens, né, da política nacional. Você vê a deputada, o nome dela? Carla Zambelli, lá em São Paulo. Você vê aquele vereador lá do Rio de Janeiro que também apareceu armado. Então você tem uma cronologia de fatos. Agora tem uns 15 dias foi o coronel com meio mundo de arma que explodiu dentro do apartamento, você viu? Então, se você tem uma cronologia de fatos ligados às pessoas que supostamente são ou não são ligados a uma categoria de CACs, né? Colecionadores, atiradores e atiradores e caçadores de CACs, mas que termina caindo sobre vocês, né? Porque você também é. Sim, também sou CAC. Olha só, a esquerda ela faz muito bem isso. A comunicação delas é muito efetiva. Elas conseguem usar todas as ferramentas de comunicação, de militância, para pegar um caso isolado ou outro e transformar numa coisa endêmica, numa coisa quanto mais rotineira. Tá vendo, são milicianos, mas são casos muito episódicos, muito pontuais. Não refletem a realidade do que nós trouxemos aqui nas estatísticas. Por mais que tenhamos, eventualmente, um discurso mais inflamado, nunca foi no sentido de vamos pegar as armas e tirar o presidente à força. Nunca, ninguém ouviu isso. Todos os discursos inflamados foram no sentido de que temos que ter armas? Temos. Temos o direito de se defender? Temos. Ponto. Ninguém disse, vá para a rua, toque fogo em Roma, faça isso, faça aquilo. Nunca foi dito isso. Então, todas as vezes, todas as falas, foi no sentido de que é direito legítimo à defesa, é direito de defender a sua propriedade privada, e estando esses bens, a vida e o patrimônio ameaçados, mediante violência, você tem o direito, inclusive, de se defender. Ponto. Em nenhum momento utilize as armas contra o sistema, vamos invadir, vamos ser paramilitares, milícia. Nunca ouvi isso. Aliás, essa pecha de ditador, de fascista, de neonazista e tudo mais,
foi dado a Jair Messias desde o início do seu governo. Disse que no momento que ele assumisse, inclusive tinha até uns vídeos, umas chamadas, logo quando ele ganhou, aí tinha alguns humoristas, que eu lembro até de uma imagem que rodou o Brasil todo na época. Aí tinha o pessoal associado a LGBTQIA+, aí, corre, bicha! Aí, um bocado de gente assim, indo pra rodoviária, os outros indo pro avião, com mala, corre, porque o Bozo vai matar todo mundo, vai mandar matar. Quer dizer, que era essa ideia de que ele ia assumir o governo, que ia começar a convocar o exército, os CACs, para poder correr atrás de todo mundo, que ia botar tanques na rua, que ia retirar direitos civis. Aconteceu isso? Com todas as falhas, e ele teve várias, eu também tenho que falar isso, mas todas as falhas que eventualmente foram cometidas em razão da sua fala, de uma colocação aqui ou lá, ou mal interpretada, nenhuma delas foi no sentido de feche as redes sociais, cancele o contrato da empresa tal de comunicação, vamos botar aqui uma lei de combate a fake news, vamos botar aqui uma lei para regular as redes sociais, vamos caçar nossos inimigos, prender por qualquer coisa, mesmo que não esteja na lei. Não houve nada disso. Como ele disse, agiu sempre dentro das 4 linhas. E há quem diga que a falha dele foi essa, de ter atuado nas 4 linhas. Se ele tivesse feito exatamente como o inimigo está fazendo com ele hoje, com certeza estaria hoje aí no poder. Mas sempre jogou nas 4 linhas. Então, nunca emitiu um decreto que retirasse direitos e garantias, que retirasse a liberdade de imprensa, de qualquer pessoa, mesmo sendo atacado 24 horas por dia, todos os dias. Nunca disse um ai, vamos processar. Claro, vai processar, todo mundo tem direito de recorrer ao Poder Judiciário. Mas usar de legislação, de aparato do Estado para perseguir por qualquer coisa, intimidar, nunca foi feito isso. Então eu acho que essa pecha, essa alcunha, essas pessoas que eventualmente cometeram atos isolados, claro que refletem todo o segmento, elas não se sustentam, porque isso é um caso muito episódico e que eu acho que não reflete de fato esse grupo, que são de pessoas trabalhadoras, honestas, por advogados. isso, foram casos que realmente emblemáticos. Aqui eu até me lembro de outro caso que é do ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, também, que meteu bala contra a Polícia Federal. Assim, são episódios que foram imagens fortes no país, né? E a gente estava envolvido por diversos sentimentos, que a gente recém-passado de uma pandemia que matou milhares de brasileiros. E você há de convir que tudo isso mexe, né? Sim. E até pela falta do desconhecimento do que realmente o CAC representa. E vamos tratar as pessoas de um detalhe, também. Roberto Jefferson, o senhor de idade, com câncer, que não tem tratamento, está ali, numa condição paliativa, e o cara está preso até hoje. Então, mesmo ele, com suas convicções muito fortes, chega um momento que o cara, tô fudido, tô com câncer, tem minha família, vou pra prisão, por nada, por qual crime? Então, qualquer um, naquela situação que ele estava e que ele se encontra, de morrer na prisão sem estar ao lado dos filhos, porque qualquer um na sua idade que ele está, queria morrer ao lado dos filhos, da esposa. Então, mas você acha que o que ele fez está certo? Eu estou dizendo que foi correto, estou dizendo que ele, como ser humano, no contexto em que ele foi colocado, nas condições de saúde mental, psicológica e até fisicamente falando, qualquer um, a bel prazer de um indivíduo que acha que é o rei, que pode fazer o que ele quiser com qualquer pessoa, então ele agiu como qualquer ser humano, numa linha, sabe, que ele nunca fez isso. Tem gente aí que Mas matou os pais e tá solta, né? Entendeu? Então, assim, os pais e tá solta. Eu acho, inclusive, que essa é uma forma que o sistema está fazendo de tentar realmente pressionar para que você, de repente, saia da estribeira. Aí, tá vendo que esse é o bolsonarista, tem que ser combatido, ele é criminoso. Falando exatamente nessa questão, dessa pressão, eu vou ao 8 de janeiro, que é um assunto bem delicado, e no final do último mês, o presidente Bolsonaro pediu para que vocês, deputados, lutassem em Brasília para ter anistia, para que essas pessoas envolvidas ali não sofressem exatamente essa perseguição, isso que está acontecendo com o Roberto Jefferson e com outros também que, o Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, escondido, foragido, tudo isso. Então, como é que vocês estão trabalhando, né, para que isso se amenize? E para você, assim, qual foi o sentimento deste 8 de janeiro? Porque aquilo dali foi um estopim.
Foi muito, Sim. muito disso que você falou. Vamos pressionar, pressionar, pressionar. E quando acontece, tá vendo? Fez. Né? Eu acho que é muito isso. Como é que você enxergou aquele momento? Eu lembro que quando a gente conversou aqui na primeira vez, tinha recém acontecido, a gente fez, não, é até um assunto delicado, não vamos, né? Esperar essa coisa amadurecer, vamos digerir isso. Eu acho que agora Sim. a gente já pode falar com Sim, tranquilidade. Até assim, e aí eu vou reforçar duas coisas bem importantes. Primeiro, nunca, nenhum parlamentar, inclusive este que vós fala, nunca disse, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, vamos derrubar do poder, vamos usar. Nunca disse isso. Até porque nós, de fato, acreditamos que o sistema democrático é o que nós temos e é o que temos que preservar. Ninguém quer viver uma terra sem lei, uma terra em que as pessoas fazem o que querem, não. Mesmo a democracia como está hoje, com seus tropeços e barrancos, é o melhor caminho, é a melhor forma da gente conduzir as relações institucionais e pessoais. Primeiro ponto. Segundo ponto, logo quando ocorreu aquele fato do 8 de janeiro, eu e o deputado Diego Castro fomos os primeiros do Brasil a visitar as pessoas presas lá na Papuda. Fomos os primeiros a ter acesso, inclusive, dentro da unidade prisional. Visitamos a unidade prisional, tanto na Papuda, quanto na Colmeia, que era o presídio feminino. Tivemos acesso aos dois presídios. Conversamos com muitos deles e as histórias eram muito similares. Muitos deles sequer estavam aquartelados nos quartéis, ali à frente dos quartéis, porque foram dois grupos que foram presos. Os que estavam aquartelados à frente dos quartéis e os que supostamente teriam invadido ali os prédios públicos na Praça dos Três Poderes. Então, o grupo que nós tivemos acesso, todos eles tinham a mesma história. De uns que não estavam sequer ali em frente ao quartel, que estavam no hotel, que o ônibus acabou de chegar em Brasília, foram interceptados pelo Exército. Me acompanha aqui que vocês vão ser conduzidos para a rodoviária. E não foram para a rodoviária, foram para um pátio da Polícia Federal. Lá foram conduzidos e ficaram horas aguardando. Outros ficaram rodando Brasília sem saber para onde ia. O Exército, forte esquema de segurança, rodando para lá e para cá. Depois terminaram no pátio da Polícia Federal. E um outro segmento, inclusive, que nós sabemos que uns ou outros, de fato, destruíram o patrimônio público. Mas deverão ser tratados como terroristas, como golpistas, pessoas que atentaram contra a democracia. E por que não fizeram isso em 2014, quando o MST fez pior, tocou fogo, de fato de direito, em vários prédios públicos? Nenhum deles foi processado, nenhum deles foram julgados, sequer condenados. Nenhum deles. E ninguém da imprensa, ou parte da imprensa, ou os próprios parlamentares que hoje para variar um pouco, que hoje fala, terrorista, ninguém chamou eles de terrorista lá atrás. E foram os mesmos prédios públicos e tocaram fogo. Inclusive eu lembro de 6 policiais policiais da Câmara Legislativa que foram feridos. Um deles ficou 6 dias na UTI. Isso foi relembrado agora, semana retrasada, no evento de comemoração do MST 40 anos. E aí relataram lá, inclusive 6 policiais foram feridos gravemente. Um deles ficou 6 dias internado. Ninguém acusou de terrorista, de atentado contra a democracia, nada disso. Então, 2 pesos e 2 medidas. Segundo ponto, quando você traz a orientação de nós tentarmos anistiar esses presos, vamos separar as coisas. Houve pessoas que, por motivos diversos, inclusive, eu trabalhei 5, 6 anos num batalhão de eventos especiais, Fonte Nova, Carnaval, esses eventos especiais, todos eu coordenei. E a gente sabe o efeito na Fonte Nova, lotada, com 50 mil pessoas, de alguém jogar uma garrafa de água, automaticamente todo mundo começa a jogar. Vamos pegar! Efeito manada. O efeito manada. Então eu acredito sim que em um determinado momento, e acredito também que pessoas infiltradas, mal intencionadas, vamos lá, vamos fazer, vamos quebrar, e as pessoas foram entrando. E a maioria daquelas pessoas sequer conhecia Brasília, ninguém sabia nem o que era Brasília, entrou assim, sabe? Poxa, tô aqui, e foi entrando, a porra acontecendo, todo mundo ali entrando. Mas você viu as imagens, claro. Qual foi o seu sentimento quando você viu de fato a destruição? Pronto, quando eu vi aquelas imagens, eu imaginei, rapaz, poxa, chegou a esse ponto.
precisava chegar a esse ponto. E eu automaticamente desconfiei, rapaz, essa galera caiu numa grande cilada. Eu já imaginei naquele momento. Eu sabia que ali ia ser aproveitado, orquestrado, tudo para dizer, eu fui presidente. Então eu sabia que havia um movimento, já sentia esse movimento. E eles caíram mais numa armadilha muito bem montada, orquestrada. E posso afirmar categoricamente que as pessoas que foram identificadas, DNA, provas materiais, por imagens, danificando patrimônio, têm que ser punidas na medida da lei. Não vou passar pano na cabeça de ninguém. Destruiu, vai ter que pagar. Quebrou, é crime, dano a patrimônio, vai responder, normal. Agora, você equipará-los, uma ocorrência daquela como golpista, você tratar como terrorista, 14, 17 anos de prisão, quando Marcola vai ter suspenso agora, possivelmente, na STJ, os seus crimes, quando outros tantos criminosos, com crimes muito mais graves, reincidentes, recorrentes, matam, degolam, cortam a cabeça, e você não vê a mesma... Eu queria ver, de todo esse sistema, diariamente, operação Polícia Federal, Casa de Jordi, eu queria ver essas operações todas acontecendo com os criminosos, de fato. Eu estaria torcendo para a Polícia Federal, STF, STF, todo mundo teria meu aplauso. Mas a gente vê que é uma energia, é um gasto direcionado para dizer, olha, foi Bolsonaro, é o bolsonarismo, é um câncer, tem que ser combatido. E por que não vai com a mesma força, mesmo vigor para criminosos na favela, no tráfico, pessoas que matam policiais, que matam familiares de policiais? Eu vi uma cena essa semana que eu fiquei fudido o dia todo. Não sei se você viu uma cena de uma criança com o pai na frente de casa, ele saindo, o pai indo ao carro, e a menininha entrou no fundo do carro, e chegou 2 criminosos ou 3, tirou o senhor do carro, ele se rendendo, em nenhum momento se portou de forma ofensiva, só falou, minha filha está no carro, e ele, nada, mandou ajoelhar, e aí deu 3 tiros na cabeça do pai, a menina ouviu, e o áudio da câmera, a menina gritando, desesperada, meu pai, e o carro arrastou. Então, esse tipo de cena deveria sensibilizar a tal ponto de mandar a força-tarefa naquele estado para correr e identificar os criminosos. Mas não vemos isso. Vemos toda uma estrutura de poder e judiciário defendendo, tratando o criminoso com aguinha, com siquilo. Você está bem, está confortável, você tomou porrada, o policial te bateu. Aí quando chega a vítima, estuprada, violentada, ameaçada, expulsa de casa, o rigor da lei. Quantos policiais hoje são ameaçados e postos para fora de casa, saem com o rabo na frente e outra entre as pernas? O que o Estado faz para defender esse policial? Nada. O rigor da lei, câmera, não sei o quê, punição. Então, assim, eu vejo um gasto de energia para um lado, mas para o outro, não. Então, como é que eu penso que hoje a oposição vai se comportar diante desse cenário? Quais estratégias adotaremos para tentar minimizar esses efeitos de perseguições políticas? Primeiro deles, muitos me perguntam, capitão, essas 170 e tantas assinaturas para o impeachment de Lula, vai dar certo, vai acontecer, o senhor acredita nisso? Eu digo, não vai. E fica muita gente, vai acontecer, vai cair, vamos lá, vamos pressionar. Não vai acontecer impeachment de porra nenhuma. Mas a direita, a oposição, diante de uma quantidade expressiva de assinaturas, ela demonstra força. Inclusive, não foi só da oposição, do Centrão também, que também assinou. E logo após o dia 25 de fevereiro... Mas o Centrão não está com todo mundo? Se fosse Bolsonaro também assinaria, se for Lula assinaria. Onde é a assinatura? É para quem eu não sei. Mas aí a lista rodou. Mas a gente sabe que não é assim. Sim. Primeiro porque já veio a retaliação. Sim. Quem assinou impeachment, Lula já deu recado essa semana. Quem assinou impeachment, eu estou na comissão de educação, que está o Nicolas. Então, todo mundo da comissão de educação que tiver assinado o pedido de impeachment não vai ter direito às emendas daquela comissão de educação. Porque toda a comissão tem uma quantidade de emendas dentro do Ministério da Educação para você destinar. Compra de material, compra de ônibus escolar, dentro da segurança pública tem uma emenda, você destina viaturas. Então, os deputados da Comissão de Educação que votou a favor de Nicolas, que votou nele, já não vai ter direito às emendas.
quem assinou a favor do impeachment também já vai ter cortado uma série. Ou seja, essa estratégia é um instrumento que eles utilizam, que sabem utilizar muito bem, de pressão, de intimidação. Então, o que é que eu vejo? Temos uma eleição vindo para a Câmara de Deputados, 2 baianos, dentre esses possíveis concorrentes ou indicados, que é o Elmar Nascimento e o Antônio Brito. E já foi colocado de maneira muito clara que essas assinaturas do impeachment, elas serão utilizadas como moeda. De que sentido? Temos hoje pautas extremamente importantes para a oposição hoje. Primeira delas, fim do foro privilegiado, é inegociável. Não dá para nós continuarmos sendo alvos de perseguição política e sendo perseguidos por um poder. E por tão poucas pessoas. Então, já que estamos diante de possíveis crimes, que sejamos julgados e condenados pela justiça comum. Ponto. E fico com o STJ, eu tenho ali 30 e tantos ministros. É mais fácil você equilibrar ali as opiniões, você não tem tanta interferência. Então, que vá para a justiça comum. Não há porquê hoje nós termos esse foro privilegiado. Crime comum vai ser apurado pela justiça comum. E aí a gente mantém apenas o foro, palavras, opiniões, votos, como tem que ser. E nada além disso. Crime, corrupção ou qualquer outros crimes no Código Penal, justiça comum. Nada demais de STF. Primeiro ponto. Então isso é inegociável. Fim do foro privilegiado. Então a gente vai usar essas votações para dizer, olha, você é a candidata ao cargo de presidência da Câmara, está alinhado com esses... Opa, pode bater na mesa? Pode. Pode sim. Está... Ele fica com fone ali, quando você bate aqui, ele dá uns pulinhos. É emoção, é emoção. Então, está alinhado com essas nossas pautas? Pronto, vai ter nosso voto, vai ter nosso apoio. Segundo item fundamental, alteração dos artigos 53 ao 55 da Constituição Federal, que trata das imunidades parlamentares, definindo especificamente qual é o papel do parlamentar. Por exemplo, Laúde Freitas. Caso o Hospital Riverside. Até hoje estou respondendo processo criminal. Ainda responde? É. E por quê? Disseram que eu entrei armado, que eu ameacei o segurança, que eu entrei no quarto da paciente nua, havia paciente nua. Contaram horrores. O Estado, que criou e mandou para a Assembleia Legislativa o crime de combate à fake news, criou a fake news contra mim. Dizendo que eu fiz isso tudo. Sendo que entramos já filmando tudo, concedemos, inclusive, na íntegra toda a filmagem, sem cortes. Se você não tivesse feito aquele registro, tá fudido. Você tava... Ia entrar, sem dúvidas. Mas foi tudo que a gente fez, que quando você está lidando com um grupo desse, criminoso, que o PT é um partido criminoso, sabe que criam artimanhas, então eu já fui, ó, vamos filmando, que vamos inventar, vamos fazer, vamos acontecer. Aí eu tentei entrar no Metropolitano, falaram a mesma coisa. Minha sorte, que eu estava gravando. Não, porque o senhor já entrou aí armado, não sei o quê, o vigilante do meu lado. Aí, por gentileza, fale seu nome aqui, seu vigilante, você viu isso aqui? Na hora de admitir. Mas já estava com a narrativa pronta. Então, o segundo item, a alteração do artigo 53 ao 55, definindo, inclusive, o papel do parlamentar fiscalizatório. Porque a lei, a Constituição Federal diz que cabe ao parlamentar fiscalizar atos do Poder Executivo. Só que o STF, estranhamente, naquela semana que sairia o relatório final da CPI dos respiradores no Rio Grande do Norte, estranhamente, naquela semana, quando sairia o relatório, eles deram a decisão monocrática, dizendo que não cabe aos parlamentares, de forma individual, fiscalizar atos do Poder Executivo. Que só pode o parlamentar fiscalizar obras, hospitais, delegacias, mediante a comissão. Então, se eu estou na comissão de segurança, eu posso fazer fiscalização de temas relacionados à segurança. Se eu estou na comissão de educação, eu posso fiscalizar colégios, faculdades, currículo, doutrinação, que eu estou em uma comissão própria daquele tema. Mas não cabe, inadvertidamente, qualquer parlamentar, a qualquer pretexto, ou qualquer assunto, fiscalizar atos do Poder Executivo. E isso teve um motivo. Porque se aquela CPI
ela não tivesse o amparo do STF freando os parlamentares, em todo o Brasil ia chover CPIs. Deputados iam começar a fiscalizar, né? Então, tudo isso teria um efeito dominó muito grave. Então, esse é o segundo ponto, que vai, obviamente, criar mecanismos de fiscalização. Então, numa eventual busca e apreensão, numa eventual prisão de parlamentares, vai ter que passar pela casa, e não apenas pelo crivo do presidente da Câmara ou do Senado. Então, tudo isso vai criar mecanismos que vão blindar, vão dar mais oportunidade da gente atuar. E aí, sabe o que vão fazer? Já estão tentando fazer. Estão querendo dizer que a oposição quer se blindar dos crimes. E já estão vendendo a ideia de que nós queremos ser intocáveis, que não poderemos responder processos. Crime... Não, eu estou reafirmando que crime comum, corrupção ativa, passiva e o escambau, justiça comum, vamos responder normal. Então, não tenta inverter a lógica do que estamos falando. Então, é dessa ideia, desse cenário que a gente espera, através da força da presidência da Câmara, através do desgaste do governo nas comissões temáticas, segurança pública, educação, pressionar o governo para realmente a gente demonstrar força. Alden, antes da eleição... Mas teria mais aí, eu estou anotando aqui. Foro privilegiado, imunidade parlamentar, qual seria o terceiro item da votação de vocês para qualquer um dos dois que for, no caso dos baianos, né? Seria essa questão do foro, definido que não mais o STF, mas o STJ, e definição das atividades parlamentares. O que define? Qual é o papel dos parlamentares? Então, deputado, antes da eleição para deputado, para presidente do Congresso, a gente vai ter eleição municipal. E você está sendo cogitado aí para ser candidato a prefeito, você então pré-candidato a prefeito em Feira de Santana. Me conte como é que está isso e me conte como é que está o seu partido, o PL, na Bahia. Como é que vocês estão se preparando para o dia 6 de outubro deste ano? Perfeito. Hoje o PL da Bahia está com 150 diretórios instalados, já devidamente instalados na Bahia, de 417 municípios. É um número importante, considerando um estado como o nosso, extremamente aparelhado como o nosso, conseguimos instalar aí em 150 locais no nosso estado. Nem todos os municípios teremos candidaturas próprias para prefeito. Tivemos muito menos candidatos a prefeito do que esperávamos. Aliás, nós já esperávamos essa realidade. Os municípios baianos são fortemente aparelhados, uma estrutura muito pesada do PT. PT no estado, PT lá em cima, na União, e vão entrar com força. Então, não são todos os municípios em que a gente vai lançar a candidatura própria. Apenas 2 municípios Bolsonaro venceu aqui na Bahia. 2, de 417. Então, isso mostra e demonstra que alguns partidos e alguns candidatos querem o PL na sua base, mas não querem associar a imagem do PL muito ao PL. Querem ter o tempo de TV, tempo de rádio, mas não querem declarar apoio a Bolsonaro, não querem declarar que são conservadores. Às vezes não querem nem que a gente lance candidatos naquela cidade, só em não lançar já ajuda. Ou querem compor apenas fazendo parte ali da chapa, tendo a majoritária na vice ou na própria majoritária, em rádio, TV e estrutura, para poder ter melhor condições de jogar ali o jogo. Então, como é que está hoje o cenário PL? Uma coisa que eu tenho admirado muito principalmente porque a presidência estadual, através de João Roma, ele tem estimulado essas candidaturas em candidatos que até então desconhecidos. Não, vamos lá, tem que estimular as pessoas realmente a saírem candidatos. Até porque nós não temos, diferentemente de alguns partidos, aquela escola de líderes. Eu acho que falta isso para a direita. Investir na formação de líderes, Militância tem. militância e direcionar essa militância. Isso. Então, eu vejo que hoje há uma tentativa de se tentar criar uma militância, uma rede de educação, mas ainda tem que pagar, tem que... Não, eu acho que a estrutura que a IPL tem deveria estar movimentando uma estrutura que permitisse essa formação de militância. O maior partido do Brasil, o maior fundo eleitoral, poderia buscar mecanismos para garantir essa preparação de líderes. E, não, quer ser vereadora? Vamos preparar aqui. Como é que faz? Lançar campanha, como é que faz? Como é que preparar aquela campanha? Sim. Sabe?
Tem uma estrutura para isso, como é que faz um vídeo, o que você pode falar, o que você não pode, vamos criar aqui conteúdos direcionados para tal coisa, como é que você usa a rede social, como é que usa, né, os disparos em massa, aqui não na eleição, obviamente, como é que você faz tudo isso? Como é que você usa a estrutura para se tornar um candidato, enfim. Então, eu acho que isso falta. Hoje eu estou candidato, pré-candidato a prefeito de Feira de Santana, por quê? Hoje, Feira de Santana é a maior cidade do interior do Nordeste brasileiro. A segunda cidade mais importante da Bahia. Feira de Santana hoje é um dos 10 municípios do Nordeste brasileiro que tem mais de 10 bilhões de PIB. Ano passado foram 17 bilhões, Feira de Santana. Não tem biblioteca, Feira de Santana. Não tem um centro de convenções, uma cidade com potencial daquele, não tem. Você olha, parece uma cidadezinha do interior, qualquer desse aí, que não tem 10 bilhões de PIB. Hoje é Feira de Santana. Segundo, dos 39 deputados federais baianos, eu fui o 5º mais votado em Feira de Santana. Eu tive quase 9 mil votos em Feira de Santana. A campanha em Feira de Santana é uma campanha que, se eu perder, eu ganho. Por que se eu perder, eu ganho? Muito simples. Bolsonaro teve, no segundo turno, quase 180 mil votos, numa cidade com quase 700 mil habitantes. Então, o simples tocar, o simples indicar de Bolsonaro, olha, você é o candidato, meu candidato naquela cidade, 30% a 40% dos votos automaticamente vai para você. Então eu saio ali de 9 mil votos para 40, 50 mil votos, talvez, sem muito trabalho. Só com a simples indicação. Em Feira de Santana tem uma votação expressiva de conservadores. Então, há, lógico, interesse pessoal em você duplicar, quadruplicar, quintuplicar a sua votação naquela região. É importante, uma base importante. E segundo, marcar posição. Marcar posição. Então, hoje o PL, e aí foi uma orientação de Bolsonaro no início do nosso mandato, ano passado, ele já disse, em pelo menos 1.500 prefeituras no Brasil, iremos lançar candidaturas próprias. Porque ele pensou em fazer, em 24, aquilo que não fez em 2020. Formar uma base. E eles entenderam a importância disso. Entenderam o erro estratégico que foi cometido lá atrás. E não formar uma base consolidada de vereadores, de prefeitos, vice-prefeitos. Isso fez falta. 2 milhões de votos poderia ter vindo dali. Dessa base, dessa militância, dar mais força aos parlamentares estaduais que aqui estavam combatendo no fronte. Então, ele vai ser o maior cabo eleitoral na história brasileira em 2024. Mas você não acha que a eleição municipal é uma eleição mais diferente do que uma eleição nacional, né? Porque é uma eleição de contato, né? Uma eleição de vereança, uma eleição para prefeito, é uma eleição de contato, de você estar lá, de você estar... Independe do federal, não estou dizendo que ele não vai repassar votos para você, que é natural a imagem dele e repassar votos. Mas você não concorda, como você falou também, o partido ele não está indo de contramão nessa gestão de estar dando esse suporte aos candidatos, aos pré-candidatos, dessas pessoas da direita, né, conservadora da Bahia? Você não acha que está faltando um pouco de articulação, de gestão mesmo, né? Como você falou, que o PL é o partido que mais tem fundo partidário no país, né? O maior partido do país, né, em voto de fundo partidário. Mas você não acha também que é um erro, talvez, que o partido está comentando também, e isso vai repercutir em 2026? Olha, eu acredito, sinceramente, que o 25 provou isso em São Paulo. Fisicamente, é impossível dizer que só tinham 180 mil pessoas naquele espaço. E até quem foi de batalhão de evento especializado, que sabe fazer conta, cálculo, pegar a distância ali da avenida toda, você calcula ali 4 a 5 pessoas por metro quadrado, então você vê tranquilamente uma fórmula indicando pelo menos 750 mil pessoas, fato. Eu acredito que, somado a tudo isso, analisando esses dados e todas as ruas que davam acesso à Avenida Paulista, todas travadas, todas bloqueadas, todas de verde e amarelo. Parou São Paulo. Então, no mínimo ali 1 milhão de pessoas, tranquilamente, sem sombra de dúvidas. Então, muito se dizia que Bolsonaro perseguido, as joias, não sei o que, baleia.
tudo que inventaram até agora não foi capaz de matar como querem matar o bolsonarismo. Então, por mais que eu tenha um contexto diferente na eleição municipal, completamente diferente de estadual, federal e de governo, mas há um peso muito forte. Aqui, Lauro de Freitas, 40 mil votos Bolsonaro teve, que estão voando. Então, 40 mil votos são 40 mil votos. E hoje essa polarização Lula-Bolsonaro, quer queira, quer não queira, independente das políticas locais. Opa! Independente dessas políticas locais, porque até depois falar de Lauro de Freitas, fica nervoso. Foi bem na hora, foi bem na hora. Na hora que eu falar de Lauro de Freitas... Falando que essa cidade não dá Ah, essa cidade é difícil, né, cara? É. Então, mesmo sabendo que o contexto é político, mesmo sabendo que o contexto político é diferente, a questão da disputa nacional, a disputa local pesa mais, as pessoas são mais bairristas, tem mais problemas ali que dá na pele, mas há um viés que é importante dizer isso, o conservadorismo está muito forte. As pessoas estão vendo que Bolsonaro está sendo caçado, perseguido, estão inventando tudo quanto podem. E as pessoas estão vendo, primeiro, que o desgoverno não está entregando aquilo que prometeu. Quanto mais o dia passa, mais gente se diz descontente, desacreditada com o então governo que ora entrou. Então, eu tenho que somar isso, um desgaste muito forte desse atual desgoverno. Há uma tentativa de assassinato de reputação, de imagem e de reputação das pessoas envolvidas no bolsonarismo como algo que, de fato, vai morrer, que tem que ser perseguido, que são terroristas. E isso vai fazer diferença nas eleições municipais. Então, ao contrário, eu estou vendo que mesmo um discurso sendo separado, sendo uma coisa mais específica, essa votação ela vai fazer a diferença. Tanto sim que lá em Feira de Santana... Em Feira de Santana, todos sabem que se de fato nós mantivermos essa composição, essa chapa, eu estou com 5 partidos hoje já na base montada. Caso a gente venha de fato manter essa eleição, nós já temos aí pelo menos 5 partidos que já apoiam essa ideia de uma pré-candidatura em Feira de Santana. Primeiro porque eu tenho 2 nomes já muito testados, todo mundo já conhece, os Zé Ronaldo, Zé Neto. Ambos já estão há muito tempo na política, ambos já são muito conhecidos em Feira de Santana, Mas todos já sabem. Aí eu volto pela essa questão regional, né? Feira de Santana está vivendo um momento com o atual prefeito, que o atual prefeito está apanhando, coitado, que nem mala velha, né? Pela péssima gestão que ele está fazendo lá em Feira de Santana. O atual, Colbert Martins. Então, é uma situação específica. Por quê? Porque quando você parte para uma candidatura, vamos supor, de vereador, né? Às vezes você pode ter um vereador de direita que ele está numa determinada comunidade, ele está lá, mete pau, vai para a rede social. Mas o problema de fato, para resolver, quem é o vereador? O vereador é o porta-voz da comunidade. É o cara que está ali para poder brigar por uma luz, para um quebra-mola, para uma educação de qualidade, fiscalizar uma escola, uma coisa. Pronto. Se o cara de direita ele está ali, ele não está resolvendo, e o de esquerda, ou de centro, ou até mesmo de direita, mas que não se coloca enquanto direita, ele tá ali, ele resolve. Não é a imagem de Bolsonaro em si que vai resolver um problema. Porque o problema ele é muito mais ligado... Pronto, aí me permita. Sim. Eu fiz uma apresentação, Valéria. Sim. Quando eu olhei minha votação na federal, recentemente, grande parte das pessoas que me acompanham deve pensar assim, Alden foi votado na Barra, na Pituba, no Itaigara, né? Essas regiões onde o pessoal mais esclarecido. Olha as carreatas, só tinha carro importado, só tinha carro... Mais de 80% da minha votação foi em bairros periféricos. Inclusive, áreas onde há tráfico de drogas intenso, São Marcos, aquelas regiões assim de conflito, muito voto em periferia. São subúrbio ferroviário, um monte de voto. Pari, Piripiri, muito voto. Nesse espaço lá em Valéria, somando ali os votos de todos os candidatos federais, estaduais, Bolsonaro teve 4.000 votos. E somando os candidatos outros, 10.000 votos.
num bairro popular. Não estou falando da Pituba, da Barra, não, estou falando de um bairro popular, de uma região, um bairro. E aí quando você diz assim, poxa, mas o vereador, aquele mais próximo, é o quebra-mola, ninguém disse. Quem disse que o discurso de direita não inclui também assistência e gestão? É lendo engano você dizer que o direita só fala de ideologia, de Não, comunismo, eu Bolsonaro. fiz uma sei. analogia. Eu sei. Eu não estou dizendo que não. Eu sei. O vereador é o entendi, vereador. O eu vereador sei. é o vereador. Eu sei. O que eu estou Mas dizendo é a questão do essa- passar o voto. Eu sei. Essa informação que você trouxe, essa pergunta, eu aproveito e jogo para quem está nos assistindo. Que essa é uma crítica que eu faço o tempo inteiro ao PL e aos pré-candidatos, dizendo, você tem que comunicar-se melhor com o seu público. Por exemplo, há quem diga que a direita não se preocupa com assistência social. Há quem diga que a direita não se preocupa com a causa dos negros, dos homossexuais, das mulheres, que esse é um discurso de esquerda. E eu corro o risco de eu apresentar aqui um projeto qualquer que verse sobre as mulheres. Ih, rapaz, esse cara aí é comunista, esquerdista, infiltrado. Tá vendo o que eu disse? O que foi que eu fiz? Aqui na Bahia, quando eu estava como deputado estadual, eu apresentei um projeto relacionado às mulheres vítimas de violência, que foram vítimas de violência. O que o Estado hoje faz com o seu aparelho, né, estatal? E muitos deles de esquerda. Faz o quê? Vamos pegar a mulher vítima de violência e vamos entregar a ela uma série de produtos, de ações e programas, tipo assistência psicológica, assistência social, vamos na família, ver os filhos, quem está na escola, quem não está, vamos dar aquela assistência, alimentação, vamos direcioná-la para o emprego, ou para que ela se capacite, para que ela se livre da dependência do seu agressor, marido, enfim, companheiro. Vamos dar uma assistência religiosa, vamos dar uma assistência jurídica. Ok. E o que eu complemento? Vamos fazer tudo isso como de direita, mas vamos também trazer ela para a realidade que ela pode também se defender. De que ela pode sair daquela condição, daquela zona como vítima. Que ela pode ser autora de sua própria história. Que ela pode, sim, além de tudo isso, aprender defesa pessoal. Que o Estado não está lá 24 horas. Ela vai voltar sozinha para casa, ela vai para o interior, ela vai estar sozinha em algum momento. Vamos fazer uma política de inclusão daquele bairro para entender, olha, aquele bairro que tem maior índice de violência contra a mulher, vamos pegar aqui estatística, o que eu posso fazer naquele bairro? Uma rede de vizinhos, distribuir apitos nas casas, caso alguém veja uma coisa que todo mundo começa a apitar, vamos cadastrar aqui o telefone das mulheres, vamos fazer, enfim, há uma série de ações. Eu citei esse exemplo da mulher, mas eu posso também trazer outras pautas do negro. Eu tenho que trazer esse público que ora é abraçado apenas pela esquerda, pelo discurso esquerdista, e trazer para a direita. Então eu trago essa mulher que foi vítima de violência, mostro para ela o que você também pode se defender. Não quero dizer aqui, não, vamos trazer ela para cá, dizer que ela tem que matar o marido, resolver na violência, que vão dizer isso. Você está mandando ela tomar defesa pessoal, aprender a atirar para resolver logo na bala. Não estou dizendo isso. Porque com a prática de defesa pessoal, eu trabalho inteligência emocional, né? Canalizar a sua energia, canalizar a sua raiva, entender o seu corpo, entender como está ali acontecendo a violência, ela entender e buscar ajuda, ela fortalece as suas decisões, a sua percepção muda. Então, com um trabalho desse, eu posso fazer em diversos segmentos. E para fechar, concluir. MST. A minha experiência na CPI do MST me deu um choque de realidade. Porque dentro do movimento do Sem Terra, antes era só um discurso, o camponês, né, o homem do campo, simples, terra, produtos orgânicos, né, mais saudáveis. Mas quando eu chego nesses assentamentos que nós visitamos, eu vi uma realidade completamente distinta, diferente daquilo que eles propagam. Por exemplo, dentro do movimento MST, o que foi que eu vi? Faixas, banners de Che Guevara, Lenin, Stalin, Karl Marx, os vários dos cientistas teóricos do socialismo, comunismo, e aquelas massas de pessoas desinformadas vendo aquele cara como herói, pintam como herói, as pessoas com orgulho de usar a camisa do Che Guevara, homossexuais, mulheres, negros usando Che Guevara como herói, o cara que foi o revolucionário das minorias, nada. O cara matou, fuzilou
pelo menos 3 mil pessoas, ele pessoalmente, quando se não ordenou, negros, homossexuais, mulheres, crianças. Mas não conta esse lado da história. Aí você vê dentro do movimento MST, bandeira do arco-íris, LGBT, pessoal transexual, travesti, lá dentro, contra a homofobia no campo, contra não sei o quê. E o discurso não condiz com a realidade, porque eles idolatram segmentos teóricos que são contrários a eles, que fuzilaram, que mataram, mas não contam esse lado negro da história. Não, pode dizer negro, porque agora já não pode usar mais negro, né? Aí você pega lá o movimento negro dentro do MST, o movimento feminista dentro do MST, por que eles perceberam? Que eles sozinhos, só os camponeses, não teriam mais força para contrapor eventuais guerras ideológicas contra o MST, são invasores e tal. Você imagine, estamos aqui, MST, somos um grupo aqui revolucionário, vocês são donos de terra. Se eu quero ocupar, como eles falam, uma terra para pressionar o governo a fazer a reforma agrária, o que eu faria? Vamos fazer aqui um acordo, irmão. Eu fico aqui uns 5, 6 meses, você vai poder entrar na sua terra, você tem ali suas vacas, seus bois, né, sua plantação ali, suas máquinas, seus defensivos agrícolas, você vai poder entrar na sua terra, vai poder continuar vendendo, a gente vai estar aqui, ó, só com a nossa bandeira, a nossa barraquinha, dizendo que está protestando. Eles invadem sua casa, te expulsam à base da bala, da violência, tomam suas máquinas, matam vacas, bois, vendem a produção daquilo que você construiu e gastou no comércio e não reparte com você, que é o proprietário, e fica usando argumento que estão pressionando para a reforma agrária. Aí imagine você ter um monte de animais que tem que dar remédio, carrapaticida, não sei o que, você tem que dar remédio. Os bois morrendo, definhando, carrapatos enormes em cima dos bois, e você, proprietário, que gastou a fortuna, sem poder fazer nada, porque os caras não deixam você entrar. Tem que pagar propina para entrar. Então, isso é uma reforma agrária, isso é um movimento social que diz que está ali pressionando para o bem comum? Não é. E aí o que foi que eu percebi, para fechar? Todos esses movimentos sociais, movimento negro, movimento LGBT, feminista, movimento isso, aquilo, estão tudo ali dentro, fazendo um grande negócio. ONGs, só aqui na Bahia, mais de 3 mil ONGs associados ao movimento MST. E todo mundo recebendo emenda parlamentar, programa federal, escola no campo, escola de não sei o que no campo, doutrinação ideológica. Aí tem um desgraçado aí que quer proibir, inclusive, fazer campanha eleitoral dentro de igreja, que é o reduto dos direitos, de conservadores. E por que não proíbe fazer campanha dentro do MST? Crianças desde pequenas sendo, massivamente doutrinadas. É Lula o tempo todo, é Che Guevara, é pegar em arma, invadir campo. Isso é doutrinação ideológica a vida inteira, 10, 15, 20 anos doutrinando pessoas. Isso é doutrinação, isso é campanha política. Tanto sim que vimos em diversos pontos, Samuel Bonfim, não sei quem, esses mesmos terroristas que divulgam ações de base. Então, essa é a ideia que a gente tem que dizer. Existe uma diferença, sim, do plano municipal, do plano federal, mas eu acho que esses temas precisam ser, intercalados. Eu posso falar, sim, de família, de uma segurança pública mais forte, de penas mais duras para o traficante, para o criminoso, estuprador, mas também posso falar e devo sobre políticas sociais, política pública, uma gestão da secretaria com gente técnica para que os recursos cheguem. Então, isso não impede que o conservador seja um bom parlamentar local, inclusive. Deputado, já a gente combinou 1 hora, já está mais de 1h30 aqui no programa. O papo é bom, é assim mesmo, acontece e vai rolando. Mas, antes de finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi Bolsonaro na Bahia. O pessoal fala muito, Bolsonaro vai chegar aqui, vai ser vaiado, ninguém vai respeitar, ninguém vai tratá-lo bem. A urna, inclusive, disse isso, né? Porque ele não foi muito bem votado na Bahia, mas a realidade que nós vimos, assistimos aí, pelo que pude acompanhar, foi outra. Você estava do lado. Sim. Eu queria entender um pouquinho como é que foi isso e se você conseguiu tirar essa visão do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, e ele vai estar aqui na campanha na Bahia, ajudando tanto a sua candidatura quanto a dos demais candidatos aí do PL. Perfeito. Eu vou lhe dizer, sincero, honestamente, criaram uma ideia muito ruim, muito negativa da Bahia.
para o ex-presidente. Tanto que essa agenda a gente construiu e o receio dele maior era morrer aqui. Diziam que ia matar ele aqui. Ele foi muito claro nisso. Iam matar, vamos criar essa ideia de que realmente era muito arriscado. Pelas imagens que eu vi, ele não estava muito preocupado, não. Ele estava bem à vontade. Não, assim, mas essa despreocupação foi construída. Quando ele chegou, sentiu qual foi o cronograma, quem é que estaria no lado dele, as pessoas que estavam no entorno dele. Porque até então, as pessoas que estavam ao lado dele não pode contar com muitos na Bahia. Veja aí a Traiane e outros tantos exemplos que caíram, ruíram. Então, de fato, houve muita traição, houve muita facada pelas costas. Então, não foi fácil esse processo de encorajamento. Acho que hoje ele está muito mais tranquilo, ele sabe realmente quem de fato está caminhando com ele, quem de fato vem defendendo o seu legado, quem de fato está trazendo ele, não apenas para surfar na sua imagem, na sua onda. Que há um projeto político. Nós, no ano anterior, saímos de 2 estaduais para 4, saímos de um federal para 3, mesmo uns ou outros com posicionamentos, mas houve uma votação, houve uma legenda que propiciou essa arrumação hoje no partido e sendo o maior partido do Brasil. Então, ele entendeu a importância do Nordeste, especialmente a Bahia, que a Bahia é o reduto realmente do PT no Brasil, que as maiores lideranças de esquerda estão na Bahia. Aqui realmente precisa ser feito um trabalho muito sólido, consistente. Minas, São Paulo, Rio, já está algo mais consolidado. A Bahia tem que fazer parte desse processo de reconstrução, de retomada do poder do Nordeste. Então, foi uma construção, foi excelente a passagem dele. Um ou outro caso de vaia, é normal, faz parte. Vivemos na democracia, diferentemente do que eles querem pregar, que em Cuba, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, se fizer isso com o ditador, morre. Então, defendem tanto essas democracias, né? Mas nesses países, tudo que eles estão fazendo aqui com o Bolsonaro lá não poderia ser feito. Então, ele realmente teve uma passagem estrondosa, mais de 5 mil pessoas no centro de convenções, mais de quase 2 mil pessoas no evento na Igreja Batista, e a repercussão foi muito forte, mesmo em Brasília. Vários parlamentares, cuidado, colhe come aí, Bahia, você sabe e tal. Então, eu acho que isso deu um recado, não somente para o Bolsonaro, que ficou muito feliz realmente, mas para a cúpula, que vai ter um olhar diferenciado para a Bahia e sabe com quem pode contar. Para que ele continue avançando aqui no Estado, rompendo, mesmo com essas dificuldades que nós temos, de comunicação, de articulação, né, e principalmente de discurso. Então, a gente tem mostrado a ele que nós temos interesse em melhorar a imagem do partido, criando uma comunicação adequada, tendo recurso para fazer isso, que não dá para fazer só no gogó. Então, eles entenderam a importância de se ter recurso, de investir naqueles parlamentares que, de fato, estão carregando a cruz. Porque não adianta, estou aqui, na hora aparece um cantor, aparece um outro capitão. Então, ou ele reconhece, de fato, quem são as pessoas que estão do seu lado no processo, que, de fato, estão ajudando, colaborando, entregando, né, a sua cota de participação, e aí, para realmente contribuir com o processo, a gente vai continuar marcando passo, sem avançar. Então, eu queria agradecer. Eu vou fazer a última pergunta. Porque assim, a política na Bahia, ela é muito sui generis, né? O que acontece aqui é diferente dos outros estados do país, né? É um ponto fora da curva. É um ponto fora da curva. E nesse ponto... Pense no absurdo. Mas nesse ponto fora da curva, a Bahia ferve na política, tanto de direita, quanto de esquerda, quanto de centro. A política ferve. E tudo acontece na Bahia, tudo passa pela Bahia. E nesse contexto, né, quando o senhor fala mais cedo que o ex-presidente Bolsonaro ficou com receio, né, de vir à Bahia, mas com certeza não deve ter sido pelos políticos do PL que fazem, né, a política aqui na Bahia. Deve ter sido políticos de fora que têm outra visão. Sim. Como é que está essa articulação de vocês junto ao presidente Bolsonaro, a essa cúpula, para que realmente, de fato, assuma esse protagonismo da direita na Bahia e não deixar, mais uma vez, que os de fora façam política aqui dentro?
Como é que vocês têm trabalhado isso e têm demonstrado junto ao ex-presidente Bolsonaro de que sim, na Bahia existe uma direita de políticos que estão pensando nessa reconstrução, porque é um processo de reconstrução para que vocês em 2026 ocupem o espaço de poder. Eu acho que todo o projeto de vocês é essa retomada através do ex-presidente ou através da ex-primeira-dama, não sei, aí vocês é que vão definir. Perfeito. Mas esse processo de vocês, como é que tá isso, né? Diz assim, não, aqui nesse terreiro quem manda somos nós. Nós somos de direita, nós que mandamos. Nós que vamos dizer que aqui tá bom ou que tá ruim. Ou o presidente pode seguir por ali, por ali, por ali. Então, como é que vocês estão nesse diálogo, nesse processo construtivo, né, dessa direita aqui na Bahia? Perfeito. Não é fácil. Nós realmente enfrentamos muito mais dificuldades do que outras pessoas. Não sei por quê. Quanto mais a gente ora, mais guerra vem, mais provas vêm, mas a gente consegue superar e mostrar que, de fato, pelo trabalho, pela determinação, por um mínimo de profissionalismo, que não dá para fazer política no oba-oba. Não dá para fazer política sem um mínimo de planejamento estratégico. Não dá. Então a gente vê realmente pongadores, vê gente que, a musiquinha aqui é uma fala ali de efeito, mas a gente tem que mostrar que para além da fala, há a prática. Que é fazer a política. Que é fazer a política. E, claro, ano passado, e eu tenho dito sempre, vamos analisar a história das pessoas, a trajetória das pessoas. A doutora Raíssa, por vezes, fala assim, poxa, o que me chama muita atenção de Alden é que você analisa, tipo aquele monitor cardíaco, né, que sobe, desce, aí você, de acordo com as emoções, sim. E Alden não, ele está ali sempre numa linearidade. Ele é muito linear. Só ele não pode falar de Lauro de Freitas, que aí derruba tudo. Entendeu? Então, é essa linearidade que eu tento me manter. E isso foi que fez com que a gente, de 513 parlamentares na Câmara Federal, eu fosse avaliado na 50ª posição, posição 50 no Brasil. Do Nordeste, sou o segundo mais bem avaliado. E da Bahia, o primeiro mais bem avaliado, 39. Então, isso tudo soma assim. Já no primeiro mandato, vice-líder do PL, na Câmara de Deputados, na comissão parlamentar do CPI. Não é do governo, não. Não, jamais. Governo dos justos, e não é isso. Então, a gente tem demonstrado, realmente, nos espaços que temos ocupado, ou nos espaços que propomos ocupar, mostramos que temos as qualidades necessárias para ocupar aquele cargo. A comissão, a gente fez um trabalho muito bom de fiscalização, de muitas denúncias. A Bahia foi o epicentro, né, do MST, da CPI, que trouxe mais resultados, que trouxe mais elementos. Aqui é muito emblemático o que acontece aqui, de fato. Então, eu acho que esse vai ser o diferencial para mostrar a Bolsonaro e a cúpula que tem o poder da caneta para decidir para onde vai o recurso, para onde o ex-presidente vai se direcionar, de que forma isso vai ser feito, através de pessoas que têm demonstrado diariamente que trazem resultados. E não apenas falam ou ficam cantando, né? Então, eu acho que isso se deve, claro, a toda uma equipe que é ali por trás. As pessoas que olham atrás acham que temos 60 pessoas no gabinete, que temos uma estrutura absurda. Não é. Então, são muita gente guerreira. Que precisa se desdobrar em 60, se desdobrar em 60. E a força de vontade, né? Realmente. Então, eu acho que o ex-presidente entendeu, ele sabe que tem uma pessoa aqui de confiança. E todos os dias, interessante, é que tentam desconstruir isso. Criam narrativas, criam matérias. Que ficou rodando ali na boca do rio, andando, caminhando. Eita! Mas, enfim, eu acho que esse trabalho que começou especificamente com a vinda dele vai se retomar. Ele virá outras vezes, já deixou, inclusive, claro que vai retornar, inclusive durante a pré-campanha, fortalecendo aí candidaturas, fortalecendo as pessoas que estão realmente colaborando com o governo. Deputado, para finalizar, queria agradecer a sua presença e queria que você deixasse as suas considerações finais. Suas redes sociais aqui também, nessa câmera. Para poder. Fique à vontade. Alex, não me Show de bola. Então, para aqueles que ainda não acompanham o nosso trabalho, por gentileza, sigam as redes sociais, especificamente o Instagram,
que é o Capitão, por extenso, _ Alden. Nosso Facebook também está lá como Capitão Alden. O YouTube, é só digitar também Capitão Alden, que vai aparecer lá as contas disponíveis, a conta oficial. E nos sigam, mandem suas sugestões. Lá tem o nosso número, inclusive, na biografia, é o meu número. Eu que respondo. Podem mandar mensagem, podem mandar sugestões, críticas, que estamos aqui para somar. Não falta conteúdo lá na rede. Não falta conteúdo. Trabalho, né? Meu povo, a gente vai ficando por aqui, depois desse papo maravilhoso. O deputado está à disposição. É isso. A hora que você Seja quiser sempre voltar, bem-vindo. seja As sempre portas muito estão bem-vindo. abertas. Show de bola. Vamos lá que a assessoria está cobrando ali. É isso. Meu povo, tchau, tchau. Até a Tchau, próxima, tchau. hein? Tchau.